Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Além do Sorriso. Hoje estamos aqui com a professora Vitória Ericeira. Bem-vinda, professora Vitória. Muitíssimo obrigada, é um grande prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. Vitória é mentora de idiomas, graduanda em letras pela Universidade Federal do Maranhão, mãe de 2 filhos bilíngues e grande apreciadora das artes e da cultura em geral. Hoje nós vamos conversar acerca da importância de cultivar o repertório sociocultural desde a primeira infância. Vitória, quem lê mais e, portanto, fala melhor, ganha mais? Excelente pergunta. O que acontece é que quanto mais input, sendo esse input de alta qualidade que você recebe, e o que é esse input? São as habilidades de compreensão, que nós adquirimos através das habilidades de compreensão, leitura, certo? E compreensão auditiva. Então, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, sendo logo esse input de alta qualidade, vai repercutir de forma positiva na minha vida, na vida da minha criança. E as habilidades de output, que nós falamos, principalmente no ensino de segunda língua, que são justamente a expressão escrita e a expressão oral. Então, para que eu possa produzir esse output de qualidade, eu preciso primeiro de um input de qualidade. Então, para que eu possa me comunicar melhor, já dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, eu preciso, para conseguir persuadir o meu cliente, todo o tempo nós estamos nos vendendo, hoje fala-se muito de branding, rebranding, então eu preciso falar bem, eu preciso passar credibilidade, não é verdade? É verdade. E isso funciona muito com crianças e também com adultos? Também com adultos. Na mesma linha de proporção que você consegue uma resposta boa com crianças, excelente, você consegue com adultos? Respondendo, somente para que nós fechemos, então respondendo a sua pergunta, quem lê mais e, portanto, fala melhor, ganha mais? Lógico, ganha mais por quê? Porque consegue conquistar clientes de alto padrão. Consegue conquistar mais clientes, consegue persuadir mais pessoas. Passa mais credibilidade através da linguagem, tem mais repertório, tem mais vocabulário, tem mais conteúdo. Exatamente. Mais visão é o repertório. Tem mais visão de mundo, não é verdade? E respondendo a sua segunda pergunta, justamente, quando se é criança, quando eu tenho a minha criança, eu tenho uma esponja. Tudo disse muito que a criança é um espelho. Então, o que acontece? Se ela vê, ela se espelha em mim como mãe, como pai, eu preciso ser um excelente modelo. Então, eu preciso, a priori, ler. Eu preciso, a priori, o exemplo arrasta. Nós dizemos muito. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então, eu tenho essa preocupação. Agora, o que acontece? O adulto, ele já tem vícios, ele já tem as preocupações da vida adulta, ele já tem menos tempo. A criança, não. O cérebro dela está modelado justamente nessa funcionalidade de aprender. A criança tem menos preocupações e ela tem mais tempo de aprender. É uma esponja, o cérebro tem a questão da neuroplasticidade. Então, ele está mais flexível, mais dado à aprendizagem nessa primeira infância, nessa janela de aprendizagem da primeira infância, até mais ou menos os 7 anos. Por isso é tão importante cultivar o repertório sociocultural desde a primeira infância e que isso continue na adolescência e posteriormente na vida adulta. Verdade. Eu me lembro quando eu estava criando minhas meninas, criando aqui em São Luís, mas meu sotaque é mineiro e elas começaram a falar parecido com o meu sotaque, usando as mesmas palavras, né, para se aproximar. Exatamente. Então, se você vê elas falando agora, você vê que estão falando como mineiras,
sendo Olha que não só. são. Porque a língua também é uma ferramenta de aproximação. Exatamente. Então, talvez elas pensassem, eu vou usar gírias da minha mãe, eu vou usar palavras que são naturais à minha mãe para que eu possa me aproximar a ela. Ela vai gostar. É como um estrangeiro, quando fala, usa uma gíria ou se vale de uma expressão idiomática. Nós, brasileiros, nós achamos muito interessante, não é? É verdade. Ou quando nós somos aprendizes de uma segunda língua e nos valemos das expressões idiomáticas que enriquecem o nosso repertório, a nossa linguagem, o nosso texto, e torna, claro, o discurso mais fluido também. Exatamente. Então é maravilhoso. E de que forma podemos cultivar esse repertório sociocultural dentro de casa, apesar da rotina frenética atual, as mães tendo que trabalhar, fazendo esse casa e trabalho? Certo. O interessante é que seja estabelecida uma rotina dentro de casa, até porque a criança precisa dessa rotina para se sentir mais segura. Então, os últimos estudos já demonstram justamente essa importância da rotina para a fixação da aprendizagem. Muitos pais somente têm tempo à noite, então hoje se fala muito de storytelling, das contações de histórias, os contos de fadas, que são importantíssimos para a formação do imaginário cultural. Então, todo mundo tem algum conto de fada que é o seu xodó, digamos assim. E que isso geralmente foi passado através de uma tradição oral, dentro de casa, por um pai, por um avô, uma avó, não é verdade? É. Então, isso é muito importante e é o momento de se estabelecer um vínculo afetivo com o filho, com a sua criança. Eu faço muito com meus meninos, justamente dessa forma. Até com as músicas. Com as músicas, eu sou... Infelizmente não toco nenhum instrumento, mas sou grande apreciadora da música, das artes em geral, do cinema. Então gosto muito de assistir a filmes com eles, não somente desenhos animados. Às vezes eu estou assistindo a um filme, vou dar um exemplo prático. Estava assistindo a série Júlio César, sobre Júlio César, na Netflix. E Júlio César é o nome do meu filhinho mais novo. E justamente estava assistindo com o meu esposo. O Carlos Eduardo, meu filho mais velho, chegou e perguntou: nossa, o Júlio cresceu. Eu disse: qual o nome? Perguntou o nome da personagem, disse Júlio César. Grande líder militar. E ele disse: ah, então ele cresceu, Júlio César. Eu fui explicar quem foi Júlio César na história, o papel de Júlio César na história, quem foi esse grande homem, certo? Então, ele já vai conseguir concatenar, já vai conseguir enlaçar a figura de Júlio César daqui a uns anos. Isso é muito importante, que seja cultivado desde a infância. Não os trato como crianças que são incapazes de aprender. Antes se fazia muito essa separação. Isso é assunto de adulto, isso é assunto de criança. Claro que não vamos falar sobre todos os temas, acerca de todos os temas. Entretanto, cultura é sempre bom e imprescindível. Verdade. E uma vez você me disse que você introduz a poesia, que você lê clássicos para eles. Eu fiquei encantada. Ah, muito Você obrigada. poderia, por exemplo, nos dizer qual autor você escolhe, como você chegou a ter essa ideia, né, porque normalmente você estuda línguas e tem contato com esses autores, Isso. mas poderia inspirar mães que não têm essa visão de trazer essa poesia para dentro de casa. Isso. O que acontece? Essa questão de cultivar, de ler poesias, para mim sempre foi algo muito natural. E nós já sabemos que a música, a própria rima, auxilia na fixação da aprendizagem. A rima ajuda a criança na fala, porque ela consegue memorizar as palavras dessa forma. Então, as cantigas de roda têm um papel importantíssimo, principalmente nessa primeira infância. Comigo foi algo muito natural, porque eu tive meu primeiro filho logo após pandemia, mas ainda era pandemia, 2021,
Então eu naturalmente ministrava muitas aulas online, ficava muito em casa com ele e cantava muito, lia muitas poesias, estudando, estava ainda finalizando as disciplinas do curso de letras. Então, por exemplo, estudando Carlos Drummond de Andrade, eu conversava com ele, dizia: você sabe quem foi Carlos Drummond de Andrade, grande poeta mineiro, você sabe quem foi? E ele ria com aquele olhar de vida imaculada, como escreve Machado de Assis, e eu dizia: eu preciso, é a minha companhia aqui, eu quero passar essa riqueza, porque hoje se fala muito da importância do capital cultural, não somente o capital, o dinheiro em si, mas a importância do capital cultural, que ainda é lével. Então, justamente, eu tentava passar isso a ele. Com o Júlio César, por exemplo, me recordo de Júlio Dantas, um escritor português que eu gosto muito. Encomendei há 2 semanas um livro diretamente de Portugal, porque eu não consegui comprá-lo aqui no Brasil. A Ceia dos Cardeais, um livro que foi proibido outrora. Então, está vindo, está a caminho e quero colocar a dedicatória a ele. E quando você falava do Carlos Drummond de Andrade para o seu pequenino, ele tinha quantos anos? A partir de 1 ano e meio, algo muito natural. Então, estudando as disciplinas, nós estudamos no curso de letras, poesia, literatura, porque o curso, justamente, letras, português, espanhol, no meu caso, e suas respectivas literaturas. Então, nós estudamos poesia e prosa em língua portuguesa e língua espanhola. Então, por exemplo, uma disciplina de poesia 2, eu tinha contato com uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu fazia questão de lê-la ao meu filho. Ah, que bacana. Lê-la não, eu digo que nós não lemos poesia, nós desfrutamos. É verdade. Poético. E existe um mito que o bilinguismo atrasa o desenvolvimento da linguagem. Considerando, então, a sua dinâmica familiar com um marido estrangeiro e 2 filhos pequenos, o que você pode nos dizer sobre isso? Perfeito. Então, de fato, meu esposo é cubano. Eu, sendo professora de espanhol, de português como língua estrangeira e como língua materna e de inglês também, nós temos contato com muitas línguas dentro de casa. Geralmente, com meu esposo, eu falo espanhol a maior parte do tempo. Mas falamos português em alguns outros momentos, claro, falando com outros membros da família e também com os meninos. Mas eles entendem perfeitamente espanhol. Então, comando simples, até mesmo o mais novo, que ainda fala pouco, mas eu digo, cierra la puerta, ele sabe, ele vai e fecha a porta. Então, para eles é algo muito natural. Eles escutam, entendem completamente, principalmente o Carlos Eduardo já sabe os animais, as cores, que são conteúdos do básico 1, como nós separamos conteúdos lexicais do básico 1. Algo muito natural para nós. Dentro de casa, cultivar várias línguas estrangeiras. Eu gosto muito de música, como a senhora bem colocou. Então, escuto muitas músicas em inglês, escuto muitas músicas em espanhol com meu esposo. Algo muito natural. MPB. É verdade. Já está introduzindo desde cedo um bom gosto cultural. Obrigada, para eles. Tentamos. Para que eles tenham um bom repertório, né? Um bom capital cultural, é o que eu espero. É verdade. Agora, para que tudo isso ocorra, é importante que a criança tenha um bom aparelho fonador. Isso. Uma língua bem posicionada, um vedamento labial, uma respiração nasal. O que você fala sobre isso? Isso, respondendo somente à pergunta anterior, antes de que nós adentremos a essa questão da importância do aparelho fonador. Somente peço um adendo. Ok. Essa questão do bilinguismo, respondendo justamente a pergunta de o bilinguismo ser maléfico, já caiu por terra. Então, nós já sabemos que o bilinguismo, todo ao contrário, é muito benéfico. Então, dentro de casa, acabei me deleitando demasiadamente na minha realidade. Verdade. Então, é justamente o que acontece. O bilinguismo, ele é muito benéfico e ativa mais áreas do cérebro. O cérebro é como um músculo. Hoje se fala muito de academia, que é muito importante frequentar a academia, cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito, da alma e do cérebro. O cérebro é um músculo. Se ele não é exercitado, ele se torna preguiçoso. Então, quando eu falo mais de um idioma, mais áreas do cérebro são ativadas. Por isso que dizem que os bilíngues são mais inteligentes, porque fazem mais conexões neurais. O cérebro estabelece mais conexões neurais. São mais estímulos
Mais são rápido. O dados bilíngue, ele toma pra decisões mais criança. rapidamente. É. O cérebro bilíngue. Eu tenho um contato com de variadas civilizações. Eu consigo ler na fonte. Eu estava comentando com um amigo que eu desejo profundamente aprender italiano para ler a Divina Comédia em italiano, beber na fonte. Ah, é outra coisa. Existe um adágio italiano, traduttore e traditore, É. o tradutor traidor, porque você consegue traduzir, mas captar exatamente a mesma nuance. Existem nuances que são intraduzíveis. É verdade, é verdade. Então, você ler diretamente na fonte é outro nível. É verdade. É igual você escutar um ator falando em um filme Exatamente. com o tom, com a entonação, com a emoção, sotaque. o sotaque que ele falou. Exatamente. Né? Um filme dublado, eu pessoalmente não eu consigo também não assistir a um consigo filme mais, dublado. Não Perfeito. consigo. Que bom. Que bom, né? Somente legendado. Então, O aparelho fonador. o aparelho fonador. Isso. Então, respondendo a segunda pergunta sobre, justamente a nossa última pergunta sobre o aparelho fonador, a importância do aparelho fonador, do vedamento labial, como a senhora bem colocou, é muito importante que a criança seja submetida, caso necessário, a um tratamento precoce. Então, a senhora vai saber explicar melhor essa questão. A partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, 3 anos, é importante verificar se a linguinha está bem posicionada, Perfeito. se a criança não projeta a língua quando fala, se respira pelo nariz, para que ela possa exercer todas as funções corretamente e ter um bom desenvolvimento, como a Vitória nos disse. E justamente durante os 4 anos, a partir dos 4 anos, 4 anos e meio, a criança já está nessa fase de pré-alfabetização. Então, ela precisa ter um aparelho fonador eficaz na língua materna para que ela possa desenvolver os fonemas, preferencialmente, até durante essa primeira infância, na língua estrangeira. Então, porque dizem, nossa, quando você se depara com um adolescente de meados 14 anos, por volta de 14 anos, 15 anos, nossa, mas ele fala perfeitamente, fala sem sotaque, por quê? Porque provavelmente foi exposto na primeira infância a segunda língua, a língua estrangeira, justamente para que ele pudesse adaptar esse aparelho fonador. Então, um aluno adulto, quando chega a mim, é o primeiro exercício que eu faço. Vamos adaptar o seu aparelho fonador para a língua estrangeira, aos sons da língua estrangeira. Exatamente. E esse estímulo que você traz para as suas crianças de outros assuntos mais culturais, que não só o filme da TV, Isso. ou as crianças que já têm acesso à tela, isso traz muito mais estímulo para o desenvolvimento da criança. Muito mais. E sendo com a mãe está ali cantando, a mãe está declamando uma poesia. Então, isso é também um convite para que as mães, menos telas e mais livros, com certeza, mais cultura. Mais cultura. É tão Exatamente. difícil conseguir encaixar na nossa rotina tão frenética, mas nós temos de fazer um esforço, nem que seja pela noite, é o momento de estabelecer vínculo com a nossa criança. Exatamente. Mãe tem que se virar em muitas, né? É bem multitarefas, é verdade. Mas tem que separar um espaço para trazer a cultura para a criança. Com certeza. Não só levar ao cinema, que aquilo fique uma rotina em casa. Isso. Como você bem lembra do seu pai. Exatamente. E que traz isso para seus filhos, né? Com certeza. Até hoje, por exemplo, um dia nós estávamos assistindo a um filme juntos, eu, meu pai e os meninos, eu disse, tu te lembras quando eu era criança e tu me levavas ao cinema? Então, eu sou apaixonada por Almodóvar, por exemplo, roteirista espanhol, e foi ele que me apresentou a esse mundo, né, as cores de Almodóvar. Então, grande. Grande mesmo. E Vitória, e a importância de se falar mais de um idioma, de trazer o francês, o inglês, o espanhol, o italiano para a vida da gente. O que isso traz de diferencial para uma pessoa? Perfeito. Há uma frase que eu gosto muito, justamente eu a usei quando comecei a me relacionar com meu esposo e até mesmo disse a ele, quando você fala
numa língua que a pessoa entende, essa mensagem chega à mente dela. Entretanto, quando você fala na língua materna dessa pessoa, essa mensagem chega ao seu coração. Verdade. Então, de que forma melhor eu posso demonstrar o meu amor, a minha afeição, o meu carinho para o trem? De que forma melhor eu tenho para expressar a minha gratidão, meu amor, minha amizade, que falar na língua materna dessa pessoa? Verdade. Então, falar outro idioma nos conecta com outras civilizações. Exatamente isso que eu Se abre inclusive quando eu quis desistir de estudar francês, estudei o básico, e eu estava muito atarefada com o curso da Embaixada da Espanha, a senhora me disse, não, você não pode deixar, porque quando você aprender francês, se abrirá uma nova civilização. Então é justamente isso, nós não podemos deixar. É tão bom, eu tenho muitos alunos estrangeiros, e o que acontece, eles me contam histórias da infância. E de que forma eles contariam essa história na minha língua? Por melhor que eles façam. Não, de forma alguma. Então, a emoção está na língua materna. É verdade. Já tive vários episódios assim, inclusive com meu esposo. Que me conta histórias da infância na língua materna. E eu digo, nossa, graças a Deus que eu hablo espanhol. E consigo também elevar o meu repertório através de histórias que ele me conta, elevar o repertório sociocultural justamente por falar uma língua estrangeira, que foi, em outro momento, o que justamente me trouxe de volta a São Luís. Foi falar mais de um idioma que me possibilitou voltar a São Luís e estar finalizando o meu curso. Ah, que maravilha. Vitória, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer. Que bom. Navegar por esses mares maravilhosos das línguas. E que esse seu exemplo e nossa conversa possa despertar nas mães essa vontade de trazer outras línguas ou trazer cultura para os seus filhos e para elas próprias e para nós mesmos. Com certeza. Né? Quantidade não é qualidade. Que nós consigamos inserir 20 minutos diários já é uma grande diferença para as nossas crianças. Com certeza. Então, se você quer saber mais, nos siga no nosso podcast no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!